Eu vou compartilhar com vocês a tela. Só um instantinho. Isso. Tema de hoje, capítulo 2 do nosso livrinho. Estão vendo direitinho aí? Uhum. Sim, Muito bem. Então, aqui, ó, Caminho a Cristo, capítulo 2, a ponte sobre o abismo. Então, como eu falei no início, é um capítulo pequenininho, é um capítulo curtinho. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler, mas apesar de ser um capítulo curto, é um capítulo com uma mensagem muito importante e extremamente impactante, que, na verdade, precisa impactar a nossa vida todos os dias. A gente ter essa noção de que há essa ponte sobre o abismo. E nós vamos ver que ponte é essa. Deixa eu passar aqui o slide. Eu trouxe aqui o texto do livro de Isaías, capítulo 1, versos 13 ao 18. Quando eu parei, né, eu orei, eu disse, Senhor, eu quero usar a tua palavra, que o Senhor deseja falar aos teus filhos, usando como pano de fundo, né, o tema desse capítulo. E o Senhor me deu essa mensagem de Isaías, capítulo 1. Quem quiser abrir a sua Bíblia, né, ver a mensagem na íntegra. Eu coloquei aqui os versos 13 ao 18. Isaías, Deus levanta Isaías num período muito crítico ali em Israel. Havia uma adoração dividida. O povo realmente dizia adorar o Senhor, mas se comportava como o próprio Deus diz, lá no versículo 10, como Sodoma e como Gomorra. Olha que tristeza. Você, como um profeta do Senhor, você ter que repreender o seu povo, chamá-lo de Sodoma e Gomorra. Isaías recebeu essa forte incumbência. E no versículo 13, o Senhor diz assim: Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, aqui, Deus ele está mostrando todas as práticas religiosas que geralmente o povo costumava oferecer ali na igreja. Só um instantinho aqui, rapidinho. Eu não sei por que tá esse barulhinho. Peraí, viu? É rápido. Parece que o WhatsApp do computador está recebendo É mensagem. Às vezes WhatsApp, você... né? Tá aberto, realmente, do meu esposo. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Vamos voltar para lá. Em nome de Jesus. Então, ali, Deus, ele repreende, ele coloca ali uma lista, né, das práticas religiosas do povo, e ele diz que não poderia mais suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E no verso 14 ele continua dizendo: As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Então, é uma linguagem forte, é uma repreensão forte, mas que o povo precisava receber. E no verso 15 diz: Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha só. Então, a partir do verso 16, apesar de nós termos lido até aqui muitas repreensões, a partir do versículo 16, agora Deus ele apresenta a sua misericórdia e a sua bondade para com o povo. Apesar da situação em que eles se encontravam, Deus oferta então uma saída. Verso 16: Lavai-vos, purificai-vos. Olha só, duas ações aqui. Lavem-se, purifiquem-se. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal.
Então, no verso 17, ele diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E o verso 18 vem o convite: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Então vem uma promessa: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, olha aqui, Amém. o caminho que o Senhor apresenta. Ele apresenta a repreensão ao povo, que era necessária. Então, ele apresenta a solução. Se purifiquem, se santifiquem, parem de fazer o mal. Vão aprender a fazer o bem. Repreenda o opressor, defenda a causa e o direito daqueles que precisam, dos necessitados. E então ele faz o convite: vinde e arrazoemos, e termina com a maravilhosa promessa de pecados perdoados, de uma vida completamente transformada, porque pecados que sejam como a escarlata, né, vermelhos, né, como o carmesim, se tornando mais brancos que a neve e mais brancos do que a mais pura lã. Então, é uma promessa de um milagre, de uma transformação que só o Espírito Santo pode realizar na vida daqueles que aceitam o convite do Senhor. E aqui eu trouxe o significado da palavra arrazoar. Arrazoar significa apresentar razões ou argumentos em um caso em juízo. Fazer arrazoado de a defesa perante o juiz. Olha que interessante, uma defesa perante o juiz. Abordar um tema, expondo razões ou pontos de vista em fala ou discurso. Discorrer, argumentar. E no dicionário bíblico diz: discutir, expor um assunto, falar. Então, o Senhor, ele está convidando o seu povo, dizendo assim: vem argumentar comigo. Apresente diante de mim as suas razões, a sua defesa perante o juiz de toda a terra. Venham colocar aqui diante de mim os seus pontos de vista. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos discutir o assunto. Olha só o que o Senhor faz com pecadores que nem merecem, nem dirigir a palavra para ele, mas ele nos convida a ter um diálogo, a ter uma conversa com ele, uma conversa aberta, uma conversa franca, a razoar. E é interessante que eu trouxe aqui qual foi a primeira fala de Deus quando o ser humano pecou. Deus, ele não chegou e disse: eu não disse a vocês que não era para comer. Olha, vocês comeram da árvore, vocês pecaram, vocês me desobedeceram. Não, ele chegou lá em Gênesis 3:9 e ele faz uma pergunta: onde estás? É lógico que Deus sabia onde eles estavam, mas quando Deus ele usa de perguntas, ele está dizendo assim: eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês me digam o ponto de vista, eu quero ouvir vocês. Esse é o nosso Deus. E quando Deus rejeitou a oferta de Caim, o que que Deus disse para ele? Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Olha só o que Deus faz. Deus sabia porque estava acontecendo aquilo com Caim. Abel apresentou lá a sua oferta, um cordeirinho, de acordo com o que o Senhor havia pedido. O altar ali de holocausto, de sacrifício, apresentou, e o fogo desceu. Ele aceitou a oferta de Abel, ao passo que ele rejeitou a oferta de Caim. Interessante, eu gosto de sempre destacar e perguntar qual era o altar mais bonito. O altar mais bonito. Com certeza, o altar mais bonito, mais vistoso, era o de Caim, com seus belos frutos, verduras, ali, né? A colheita da terra. E a oferta ali, o altar de Abel, com animal morto, com sangue escorrendo. Mas é a vontade do Senhor que está acima de tudo. É a representação daquele altar, que é o tema do nosso capítulo de hoje. Quem representa esse altar? Quem é a ponte sobre o abismo? Então, Deus, em sua misericórdia, ele quer arrazoar com Caim. Ele quer que Caim apresente as suas razões. Ele quer conversar com Caim. E a resposta de Deus a Jó? 2 capítulos
praticamente todo os dois cheios de perguntas, de questionamentos do Senhor ao seu servo Jó. E no verso 4 do capítulo 38, o Senhor ele pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Então, o Senhor se apresenta ali como o Criador de todas as coisas, o mantenedor da natureza, aquele que mantém todas as coisas na terra, aquele que criou tudo. E Jó, a resposta de Jó, apresenta um coração submisso, um coração humilde que reconheceu. Ele diz: uma vez falei, duas falei, agora eu não falo mais. Tapo a mão, bota a mão na minha boca, tapo a minha boca, não vou mais falar nada. E no final de tudo, de todo aquele diálogo entre Jó e Deus, Jó ele reconhece, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, esse diálogo, esse arrazoar com Deus, esse privilégio de você ter uma conversa com o Criador, gente, isso nos leva ao conhecimento de Deus. Então, assim como Jó ele reconheceu: eu te conhecia só de ouvir. E olha que Deus, o próprio Deus diz: viste meu servo Jó, homem íntegro, justo, que é temente a Deus e que se desvia do mal. Então era um homem que andava na terra segundo a vontade de Deus, mas ainda assim ele precisava de uma comunhão mais íntima com o Senhor. E aqui eu trouxe algumas considerações. Arrazoar com Deus, irmãos, implica num relacionamento baseado em diálogo. Não é um monólogo, é um diálogo. Nós precisamos estar ali constantemente conversando com o Senhor. Quando Paulo ele diz orai sem cessar, a nossa mente precisa estar sempre conectada com o céu. Irmãos, como isso tem sido difícil. A questão da tecnologia, do uso do aparelho celular. Hoje, a Novo Tempo está fazendo é como se fosse uma série sobre a máquina humana, divulgando a nova revista, né, falando sobre saúde. E eu estava olhando hoje um dos vídeos em que uma apresentadora da Novo Tempo, ela foi desafiada a passar o dia todo sem o seu aparelho celular. Irmãos, foi só 24, não foi nem 24 horas. E já foi muito difícil para ela. Então, a gente vê a que nível nós estamos. Nós estamos o tempo todo conectados com os aparelhos, e isso faz com que muitas vezes estejamos desconectados de Deus. Ainda que o aparelho nos ofereça muitas coisas boas, nos ofereça muitas mensagens do Senhor, do céu, mas nós precisamos ter o nosso tempo de relacionamento com Deus e com Ele, e um tempo de qualidade. E os argumentos e as razões humanas são inúteis diante da sabedoria divina. Então, o Senhor nos chama a argumentar com Ele, a apresentar as nossas razões, mas quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que não são nada diante da sabedoria de Deus. Deus não espera que sejamos polidos ou formais com Ele, mas honestos e humildes. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter respeito, ordem para falar com o Senhor, mas Ele não espera de nós palavras bonitas, palavras bem escolhidas, Ele espera de nós um coração aberto, um coração que realmente seja guiado pelo Espírito de Deus. Como a irmã Débora pediu na sua oração no início, que o Espírito Santo guie, inclusive, nossas orações, porque não sabemos orar como convém. E todo sincero filho de Deus descobre neste relacionamento, através dessa comunhão, que o fato de não termos direito algum de apresentar nossos argumentos falíveis diante do justo juiz é o que nos motiva a conhecê-lo através de sua graça. A gente percebe que há uma ponte sobre o abismo. Então, quando a gente vê que o nosso relacionamento com Deus, esse diálogo, esse apresentar de argumentos que o Senhor ele permite que nós façamos, e quando vem a resposta, quando a gente considera a resposta de Deus e a gente entende o amor imensurável que Ele tem por nós, isso faz com que a gente conheça a Deus. Conheça a Deus através da sua palavra,
através de uma vida de oração, através desse relacionamento com o Senhor. Então, nós somos alcançados pela graça, somos transformados pela graça, e percebemos que há essa ponte, então, sobre o abismo do pecado. E como era o homem antes do pecado? A irmã White, lá no iniciozinho do capítulo, eu separei aqui esses pontos, mas ela diz lá no capítulo 2, o homem, ele era dotado de nobres faculdades, ele tinha um espírito bem equilibrado, era um ser perfeito, foi criado por Deus de forma perfeita, ele estava em harmonia com Deus, e os seus pensamentos eram puros, e os seus intentos, ou seja, as suas intenções eram santas. Olha só como era o homem antes do pecado. Nobres faculdades, bem equilibrado, perfeito, andava em harmonia com Deus, seus pensamentos eram puros e suas intenções santas. Mas como é que se tornou o homem depois do pecado? Olha a diferença, desobediente. Suas faculdades foram pervertidas, tornou-se egoísta, de natureza enfraquecida, incapaz de resistir ao mal e tornou-se cativo de Satanás. Olha a diferença. Então, irmão, se não for a misericórdia e a graça de Deus, se não for a obra do Espírito Santo na nossa vida constantemente, essa aqui é a nossa triste realidade. Infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Não foi assim a mensagem da testemunha fiel e verdadeira? E ai de nós se não cremos nessa mensagem. Então, aqui eu trouxe, comecei a trazer alguns trechos do segundo capítulo, e eu destaquei aqui a importância da comunhão com Deus. É algo que eu costumo sempre estar batendo nessa mesma tecla, porque não tem como nós vivermos, irmãos, a religião de Cristo sem termos comunhão com Ele. E ela diz assim: em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Vendo só porque que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus, não havia mais alegria na santidade. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. Não está em harmonia com Deus e não encontra prazer na comunhão com Ele. Então, o coração não convertido, um coração não entregue nas mãos de Deus, ele não encontra alegria, não encontra prazer em estar em comunhão com Deus. E isso é muito perigoso. E ela continua dizendo: não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Então, irmãos, os ímpios não vão entrar no céu, não é porque Deus é um Deus arbitrário, que vai dizer, é ímpio, não vai entrar. Não. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. Então, eles não estão aptos para o céu. E a glória de Deus ser-lhes-ia um fogo consumidor. Prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. Então, aqui se cumpre aquele verso de Apocalipse e de Isaías, quando diz que eles pedirão para que as rochas caiam por cima deles, porque eles não suportam a glória de Deus. Porque a glória de Deus, irmãos, é o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é um fogo que consome o pecado. Então, por isso a importância de nós estarmos dentro do crisol, mas nas mãos do Senhor, andando com Ele, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Entraram na fornalha de fogo acesa, mas nem a fumaça, nem cheiro de fumaça havia neles. Por quê? Porque eles estavam com Cristo. Cristo é a ponte sobre o abismo. Então, tem um texto de Zacarias, eu não ia abrir não, mas vamos abrir Zacarias. Eu acho um texto muito importante para os nossos dias. Zacarias capítulo 13 e o versículo 9. Deixa eu ver se é esse mesmo. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Alguém pode ler, por favor? Zacarias 13, 9.
É, farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi a meu povo e ela dirá: O Senhor é meu Deus. Obrigada, irmão Adriano. Então, olha o que nós vemos aqui. O Senhor dizendo que vai fazer com que passe a terceira parte no fogo. No fogo. Para quê? Para purificar, como se purifica a prata, e para provar como se prova o ouro. Então, quando o fogo de Deus, né, quando o Senhor entra na vida de um filho seu, que lhe é fiel, que quer realmente entregar o seu coração por inteiro ao Senhor, esse fogo vai consumir o quê? O pecado, vai tirar toda a escória. Como ele diz aqui, vai purificar e vai provar. Agora, quando Jesus voltar, não vai haver mais um intercessor. Então, aqueles que estiverem agarrados ao pecado, que no tempo determinado não permitiram que essa purificação e essa prova pudesse transformá-los em ouro e prata do Senhor, então o fogo do Senhor vai consumi-los. Por isso que eles vão pedir a destruição. Então o céu seria um lugar de tristeza para aqueles que hoje não aceitam o Senhor. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Está em Jó 14:4. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, a santidade. E a Bíblia diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, que poder é esse que precisa operar em nós, no nosso interior, nos fornecer uma nova vida, nos santificar, nos transformar? É o poder é Cristo. Então, é a pessoa de Jesus Cristo. De uma forma que nós possamos declarar como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, é esse viver de Cristo em nós que faz com que nós sejamos atraídos a Deus e sejamos santificados. Nós vamos ter nosso primeiro momento agora de oração. Nós vamos agradecer pela graça de Cristo, através do seu sacrifício salvífico, e vamos pedir que o Espírito Santo nos motive a ter mais comunhão com Deus. Então, gostaria de convidar um voluntário ou uma voluntária para fazer essa primeira oração. Quem puder, vamos nos ajoelhar. Posso orar? Pronto, irmão Adriano, por favor. Vamos lá. Amado Pai, nosso Deus querido, Deus de amor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui estudando a tua palavra, juntamente com o Espírito de profecia, entre irmãos, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua bendita graça derramada sobre nós, Pai, sobre os nossos corações. Graça que perdoa, que transforma, que nos dá força e poder para vencer as tentações, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos o conhecimento, Senhor, mas mais do que o conhecimento, Pai, nos ajuda a sermos e a aceitarmos verdadeiramente a tua bendita graça. Pois, Senhor Deus, nós também suplicamos, Senhor, derrame o Espírito Santo sobre nós, Pai. Nos ajude a sentirmos a necessidade de te buscar mais, de buscar o poder do Espírito Santo para que possamos viver conforme a tua vontade, principalmente, Senhor, para que ao o Espírito Santo nos preencher, possamos pregar o Evangelho, possamos ser luz para este mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estarmos de mãos dadas, agarrados a Cristo Jesus, o nosso Salvador,
que é essa ponte maravilhosa que o Senhor nos deu, Pai, que é homem, que é divino, e o único que poderia fazer essa ligação entre nós, pecadores, e o Senhor, que é santo, Pai. Nos abençoa. Continua conosco, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, para que possamos ser transformados pelo Teu poder, Pai. Nós rogamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Adriana. Jesus. E aqui eu trouxe essa citação da irmã White. Eu destaquei aqui essa frase: não basta. Não basta percebermos a benignidade de Deus, vermos a benevolência, a ternura paternal de seu caráter. Não basta reconhecermos a sabedoria e justiça de sua lei, e que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Então, a irmã White diz aqui, não basta simplesmente nós termos esse conhecimento teórico. Ah, Deus é bom, eu sei que Deus é bom, eu sei que o caráter de Deus é de um pai que é eterno. Eu reconheço que Deus ele é sábio, que ele é justo, que a sua lei é justa e que a sua lei se baseia no amor. Não basta ter apenas esse conhecimento. E ela continua dizendo: Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isto quando exclamou: consinto com a lei que é boa. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acrescentou, porém, na amargura de sua íntima angústia e desespero: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Está em Romanos 7, versos 16, 12 e 14. Paulo, ele ansiava a pureza, a justiça, as quais era impotente para alcançar por si mesmo. Isso aqui é muito importante, irmãos, ó. Nós somos impotentes para alcançarmos por nós mesmos a pureza, a justiça ou qualquer dom que venha de Deus. E ele exclamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tal é o brado que tem subido de corações oprimidos em todas as terras e em todos os tempos. Para todos só existe uma resposta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Cristo habitando em nós e nós reconhecendo o sacrifício que ele fez por cada um de nós. É isso que nos transforma. É isso que faz com que nós alcancemos os dons do céu. E em uma verdade mais várias ilustrações. Então, ela diz que muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar esta verdade. Que verdade é essa? Que a resposta é Cristo, Cordeiro de Deus. E torná-la clara às almas que suspiram por serem libertas do peso da culpa. Então, tem muitas pessoas que estão com o peso do passado, dos pecados passados, suspiram e gemem por causa disso. E Deus, ele tem procurado, através do seu Espírito, ilustrar essa verdade da libertação em Cristo com muitas imagens, muitas ilustrações na sua palavra. E, dentre elas, ela destaca aqui nesse capítulo sobre esse episódio aqui, do sonho de Jacó. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículos 10 ao 17. Gênesis 28, do 10 ao 17. Alguém gostaria de ler ou eu leio? Dá 5 segundos. 5, 4, Eu 3. leio. Obrigada, Vanessa. Boa noite. Sim, boa Boa noite. noite, Entrei Vanessa. atrasada, que estou com uma pequena adoentada. Tranquilo, melhoras para sua pequena, viu? Obrigada, Beijo na Sofia. obrigada. Pode ler, Vanessa. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir.
e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Obrigada, Vanessa. Tô lendo sem óculos, tá meio tudo Mas foi ótimo, viu? Obrigada. ou nada. Gente, que experiência. Na verdade, quantas experiências Jacó teve com Deus. E o interessante é que Jacó, ele tinha acabado de sair de uma situação terrível. Ele tentou roubar a primogenitura do seu irmão Esaú, através daquele ensopado. Depois ele seguiu o conselho da mãe e mentiu para o seu pai. Então ele teve que fugir de casa porque o seu irmão queria matá-lo. Então imagine, todo o peso da culpa se alojou no coração e na mente de Jacó. Eu acredito que Jacó ele deitou ali, colocou a cabeça na pedra, não muito por sono, mas por uma tristeza profunda. Ele acabou adormecendo. Era como se ele tivesse no seu coração assim: será que Deus ainda pode me ouvir depois de tudo que eu fiz? Deus, ele é o Deus do meu avô Abraão, do meu pai Isaque, e agora eu estou quebrando a promessa de Deus. E ali Deus fala com ele através de um sonho e apresenta essa ilustração tão linda que é essa escada onde tem anjos subindo e descendo. E o próprio Jesus usa esse sonho de Jacó lá na frente, quando ele encontra com Natanael, lá no Novo Testamento, e ele diz: Eu sou a escada. Essa escada, né, de Jacó, sou eu. Então, Jesus é essa ponte de ligação entre nós, pecadores, e o Pai que está nos céus. É a ponte sobre o abismo. E quantos não estão nessa mesma situação de Jacó, pensando, não tem chance para mim. Deus não pode me ouvir. Eu errei muito. E da mesma forma que Deus, ele falou com Jacó, ele deseja falar com cada um de nós. É a misericórdia e a graça de Deus que se manifestam na vida dos seus filhos, quando eles estão dispostos, né, a reconhecer que realmente é o Senhor quem fala. Como ele disse aqui, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então Jacó, ele reconheceu que realmente foi o Senhor falando com ele, e ele aceitou aquele chamado de Deus. Tanto é que mais à frente nós vemos que ele ergueu ali uma coluna e chamou a coluna de Betel, né? É a casa de Deus. E ele prometeu ali, a partir dali, ele disse: Olhe, quando tudo que o Senhor me conceder, eu te darei o dízimo. Então Jacó ele reconhece ao Senhor a mensagem do Senhor e que foi o Senhor que falou com ele naquele lugar. Com alegria e gratidão, Jacó viu revelado um meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. Então, Jacó, ele se sentiu separado da comunhão, daquela comunhão que ele foi ensinado desde a infância. E ele foi ali, a partir dali, ele poderia ser restituído à comunhão com Deus. A mística escada de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. Então, por isso, a nossa necessidade tão grande de comunhão, de estarmos sempre em contato com a palavra de Deus, de obedecermos ao chamado da palavra, quando diz orar sem cessar,
busquem a minha face, me busquem enquanto é tempo, me busquem de todo o coração. Apostatando, o homem alienou-se de Deus, ou seja, separou de Deus, e a terra também foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles, não podia haver comunicação. Olha que triste. Antes, Adão e Eva, eles andavam na presença do Senhor, do próprio Senhor. Deus, ele vinha para entreter comunhão pessoal, íntima, física com eles. Tanto é que, quando eles pecaram, o Senhor aparece lá no jardim, na viração do dia, como ele sempre fazia. Mas por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara, de maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Então, podemos manter comunhão com o Senhor e também com os anjos que estão aqui, como diz a palavra, ministrando, atuando em nosso favor. Cristo une o homem caído, em sua fraqueza e desamparo, à fonte de infinito poder. Então, a ponte através do abismo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor Cristo Jesus. Então, quando nós pensarmos, né, que não tem mais jeito, que os nossos pecados nos separam de Deus, realmente nos separaram de Deus. Mas nós podemos dizer, mas Cristo me redimiu, e por seu sangue eu sou liberto e eu sou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E dessa forma, irmãos, nós podemos ter um Salvador pessoal, comungar com Cristo como nosso Salvador pessoal. A única senda que conduz a Deus é Cristo. Diz ele, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Então, ele é o único mediador. Um relacionamento pessoal com Jesus é fonte segura de fé, esperança, amor e de todo o dom perfeito que vem de Deus. Então, se nós almejamos andar com Deus, se nós almejamos ter o fruto do Espírito em nossa vida, nós precisamos ter esse relacionamento pessoal com Jesus a cada dia. E ele precisa ser crescente, ele precisa ser constante. Nossa comunhão com Deus deve refletir o anseio do salmista no Salmo 42. Olha o que o salmista diz no Salmo 42, versículos 1, 2 e 3. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Então, o salmista aqui, ele tem um anseio pela presença de Deus. Ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus. Ele chora dia e noite, porque ele quer estar na presença de Deus. Quando me apresentarei ante a tua face, ou seja, ele aguarda a volta do Senhor. E a nossa vida, a vida do remanescente de Deus, precisa possuir esse anseio. Nós precisamos ter esse anseio, que na verdade não vem de nós. É uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Por isso, a importância de estarmos sempre pedindo pelo batismo do Espírito Santo. Precisa ser uma oração diária. Senhor, dá-me teu Espírito, porque é o Espírito Santo em nossa vida que realiza essa obra. E eu coloquei aqui o exemplo de Enoque, o primeiro a subir a escada. Então, o primeiro a subir ali a escada, a ponte, foi Enoque. E por que Deus tomou Enoque para si? Olha só, eu trouxe aqui alguns textos do livro Patriarcas e Profetas. Diz assim, a fé de Enoque, porém, tornou-se mais forte, o seu amor mais ardente, com o perpassar dos séculos. Então, quanto mais o tempo passava, Enoque, ele se tornava mais fervoroso em sua fé. Ele ansiava por mais amor, por mais amor de Deus em seu coração. Então, ele ansiava por mais comunhão. Era um relacionamento que crescia com Deus, se desenvolvia. Em meio de uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Então, Enoque não era, como é que chama aquele povo que vive nas montanhas, isolado? Fugiu. Não tem as pessoas, né, que vivem isoladas nas montanhas?
Ninguém lembra? Nem eu. Esquimós? Eremitas, Esquimós? eremitas. Eremitas, obrigada. Então, Enoque não era um eremita, como muitos pensam que ele era. Ele não vivia só em cima de uma montanha, né, buscando a presença, orando o tempo todo. Não, Enoque, ele tinha uma vida de trabalhos ativos. Então, ele tinha ali a sua vida do seu trabalho, ele ia para as cidades pregar, porque, na verdade, Enoque, ele se tornou um pregador da justiça. E olha a palavra aqui que diz, ó, perseverantemente. Irmãos, perseverança. Eu costumo dizer as duas palavras de ordem, fé e perseverança. Nós precisamos, né? O justo viverá pela fé, e Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós precisamos perseverar. E perseverar em quê? Em manter essa comunhão com Deus. Dia após dia, olha só, dia após dia, almejaram a união mais íntima, cada vez mais estreita, se tornar a comunhão, até que Deus o tomou para si. Então, por que Deus tomou Enoque para si? Porque ele almejava tanto a união mais íntima com Deus. Ele teve uma comunhão cada vez tão estreita com o Senhor, até que o Senhor disse assim: tá bom, meu filho, você está pronto para morar no céu, porque você já tem o céu no coração. E tem uma frase da irmã White que ela diz assim, que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, porque o seu povo estará preparado para o céu, porque tem o céu no coração. Então, será que nós temos o céu em nosso coração? Quanto maior era a iniquidade existente naquele tempo, mais ardente era o desejo de Enoque, né? Era o seu anelo pelo lar de Deus. Então, isso aqui é muito importante, irmãos, olha. Quanto maior era a iniquidade, quanto mais o pecado crescia, porque Enoque ele viveu em um tempo ali dos antediluvianos. Ele viu toda aquela corrupção antes que Deus o tomasse para si. Por isso que eu digo, Enoque ele também foi um pregador da justiça. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele também auxiliou ali a obra de Noé. Mas quanto maior era o pecado, mais ardente era o desejo de Enoque de ir para casa. Enquanto ainda se encontrava na terra, habitou pela fé no reino da luz. Então, Enoque, pela fé, ele já habitava no céu. Olha que coisa linda. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus, que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. Agora prestem bastante atenção nisso aqui, ó. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. Irmãos, o que ela está dizendo aqui é que o remanescente de Deus, nós, pela graça do Senhor, precisamos ter o caráter piedoso e o estado de santidade que experimentou Enoque quando nós estivemos antes do segundo advento de Cristo, por ocasião do segundo advento de Cristo. Então, aqueles que estarão vivos na terra, aguardando vivos, assim como Enoque estava vivo e não foi permitido ver a morte, assim o último povo de Deus, o último remanescente do Senhor, ele vai possuir esse caráter piedoso e esse estado de santidade, devido a essa vida de tão íntima comunhão com Deus. Então, irmãos, será que a comunhão com Deus é importante? Será que é importante ficar sempre batendo na mesma tecla? Comunhão com Deus, estudo da palavra, vida de oração. Porque é isso aqui, é esse relacionamento com Deus, é essa intimidade com o Senhor, que faz com que também a nossa mente, ela desperte para nós entendermos que nós estamos vivendo em tempos emprestados. Irmãos, são os últimos dias. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir aquele vídeo que eu enviei, daquela vigília, aquele pastor pregando sobre os últimos dias, sobre o que está acontecendo. Irmãos, o Vaticano, o poder romano, já está tocando a música de Babilônia. Lembram de Daniel 3? Ah, Nabucodonosor reúne todos ali, todos os povos, tribos, línguas, nações, no campo de Dura,
Ele levanta a sua imagem de ouro, manda levantar a imagem, e ele diz: ao som da música, que são 6 instrumentos, todos devem se prostrar e adorar a imagem que eu mandei erigir. Nós conhecemos a história. E o poder romano hoje, ele está tocando a sua música. Lembram da encíclica do Papa, Laudato Si? Significa louvado sejas. E se você for no YouTube, você vê uns vídeos preparados ali pelo Vaticano e em português, em que eles dizem assim: todos estão sendo convocados a ouvir e a se deleitar na melodia da Laudato Si. E o que é interessante é que essa encíclica ela tem 6 capítulos. E os instrumentos lá de Babilônia eram 6 instrumentos. Essas COPs que estão acontecendo, COP 21, 22, 23, 24, elas vão terminar em 2026. Cada uma delas aborda um dos objetivos da Laudato Si. Ou seja, irmãos, os instrumentos estão sendo tocados. E o último deles está para ser tocado em 2026. E quando ele for tocado, esse último objetivo, ele fala justamente sobre a guarda do domingo. Um dia de descanso para a terra. Irmãos, está tudo se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, nós precisamos ter essa íntima comunhão com o Senhor, para termos nossos olhos abertos, para as escamas caírem dos nossos olhos, e nós percebermos que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Então, há pouco tempo, o nosso Senhor e Salvador, ele está voltando, aleluia. E nós precisamos dessa comunhão, dessa íntima comunhão com Deus. E nesse momento nós vamos orar, agradecendo pelo privilégio da comunhão com Deus e pedir que o Espírito Santo nos ajude a perseverar e a crescer na graça de Cristo. Mais um voluntário ou voluntária, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Vou chamar. Adaí, você pode orar conosco? Sim. Amém. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, Te agradecer por este privilégio, Senhor, de estarmos aprendendo como Te adorar, Senhor, como fazer a Tua vontade, como estarmos, Senhor, em comunhão contigo. Senhor, quando falamos de nós nos lembramos daquelas pessoas que Posso orar? Querido Deus, Alô? E então, Senhor, aquelas pessoas que nunca tiveram, Senhor, alô? Uma comunhão contigo, Senhor, e não experimentaram, Senhor, o que é estar na tua presença. Mas nós queremos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Senhor, estarmos em comunhão contigo, como Enoque fez, como o Senhor Jesus fez. Que nós possamos aprender a cada dia a comungar contigo, Senhor, essa santa presença. Ajuda-nos, Senhor. E pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, possam vir a conhecer esta plena comunhão, Senhor, essa necessidade. E nós precisamos pregar esta palavra, Senhor, para que todos possam conhecer e decidir, Senhor, o que é estar na tua presença, porque o Senhor jamais nos lança fora, Senhor, embora sejamos pecadores, Senhor, mas entendemos que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, Senhor, se assim nos arrependermos e confessarmos, Senhor, e aprendermos a fazer o bem.
E, Senhor, nós queremos, por último, Senhor, perseverar, porque muitos veem que essa estrada é estreita, a porta é estreita e precisa de esforço, Senhor. Nós precisamos nos esforçar, ajuda-nos, Senhor, pela tua força, pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Nós possamos passar por esse caminho estreito, por essa porta estreita, Senhor. E esse caminho, essa porta está no final, Senhor, no dia da volta do Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor, ser vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus. É nesta fé, nesta confiança que nós oramos agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Daí. Deixa eu só fechar aqui para compartilhar novamente. Então, irmãos, o céu começa aqui e precisa começar aqui. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Então, se nós almejamos o céu, muito mais deseja o Senhor nos alcançar e nos salvar. Entregando o seu filho, nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu. Então, aquele texto de João 3,16, nós poderíamos ler, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que derramou sobre nós todo o céu, nos deu seu Filho unigênito. E os presentes da redenção. Quais são os presentes da nossa redenção? A vida, morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, porque o Espírito, ele ora por nós, ele intercede por nós, com seus gemidos inexprimíveis. Outro presente, o Pai operando acima de tudo e por tudo. O interesse incessante dos seres celestiais. E quando fala aqui dos seres celestiais, irmãos, não está se referindo só aos anjos. Está se referindo aos seres dos mundos não caídos. Então, todo o universo está em suspense, aguardando a nossa bendita redenção. Tudo se empenha em favor da redenção do homem. Tudo se empenha em favor da nossa redenção. E o convite do Senhor, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Relacionemo-nos. A palavra, irmãos, é relacionamento, é comunhão. Relacionemo-nos, pois, devidamente com aquele que nos amou, com maravilhoso amor. Prevaleçamo-nos dos meios que nos foram providos, para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, à harmonia e comunhão com o Pai e o Filho. Então, o desejo do Senhor para cada um de nós é que nós possamos estreitar esse relacionamento com Ele, que nós possamos atender esse convite, vinde e arrazoemos, que nós possamos ser transformados à semelhança de Cristo, porque Ele deseja nos restaurar. Esse é o preparo da verdadeira educação, é trazer o homem de volta ao seu estado original, como ele foi criado, em perfeição, semelhante a Cristo. Então, é essa transformação, é essa restauração que o Senhor deseja realizar na minha e na sua vida. E a ponte é o nosso Salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Esse foi o nosso estudo de hoje. Próximo capítulo do Caminho a Cristo, mudança de rumo. E nós vamos ter uma participação especial na terça que vem, dia 22 de outubro. É uma data bem... Gente, não faltem não. Porque 22 de outubro é uma data muito significativa para nós. Nós estamos aí há 180 anos aguardando Jesus voltar com essa bendita esperança, né? A última igreja de Deus proclamando É 22 de outubro de 1844, né, minha irmã? Isso, vamos fazer esse ano 180 anos dessa mensagem. Então, é um ano muito significativo. E a Thalita é uma menina de Deus, ela é uma missionária voluntária do Ministério GYC, que é uma sigla em inglês, mas é Geração de Jovens para Cristo.
E ela e seu esposo Daniel fazem um lindo trabalho aí andando por todo o Brasil, pregando, né, a verdade presente, reavivamento e reforma. Ela é também naturoterapeuta, então não faltem não, vamos prestigiar a nossa irmã. Ela vai trazer também o seu lindo testemunho. Eles têm um testemunho de vida muito bonito, né, da transformação que Cristo fez na mente e no coração deles. Então vamos prestigiar a nossa irmã Thalita Costa e chamem também seus amigos, seus irmãos, né, para estarem junto conosco na próxima terça, no mesmo horário. Deixa eu tirar aqui. Então vamos fazer. Rosana, eu queria só que você me dissesse assim, o que que você acha, o que que os irmãos pensam naquelas pessoas que nunca conheceram o céu, e eles nem vão conhecer, vamos dizer, os ímpios, né? Eles tiveram um chamado de Deus para conversão, tiveram uma oportunidade, mas não quiseram experimentar, ou não quiseram se preparar. Imagina as pessoas que nem conheceram. Nós não conhecemos o céu, mas nós entendemos como é o céu, é glorioso. E essas pessoas que serão condenadas sem conhecer o céu, o que que você pensa sobre isso? Que serão condenados, porque Satanás, ele conheceu a glória de Deus. Ele era um ungido, ele era um querubim, vamos dizer, vou dizer famoso, mas eu não sei como a gente pode usar o termo, mas glorioso. E ele então teve essa iniquidade, né, nele e espalhou pelo céu e desceu até a terra e espalhou pela terra essa iniquidade. Mas aqui nem todos conheceram o céu, né? Nunca tiveram oportunidade, porque nós, com as palavras que nós aprendemos através dos estudos feitos aqui, através das reflexões, a gente vai conhecendo o céu. E essas pessoas que não conheceram e serão condenadas, como que será que eles não experimentando não gostariam assim de estar em paz? Porque nunca tiveram. Os ímpios, a gente sabe na palavra de Deus que eles não têm paz. Um dia, se eles experimentassem a paz, será que eles não gostariam de ficar em paz? O que que você pensa sobre isso? Você está falando daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, é isso? Olha, eu sinto que todos terão oportunidade. O Senhor não vai condenar sem ter uma oportunidade. Ele dará num tempo diferente para cada um, não sei, uma aceitação. Mas tem pessoas, eu digo assim, de viver o céu. As pessoas que não viveram o céu e foram condenadas, sem conhecer o céu. Porque o céu é deslumbrante, é fascinante, é algo que a gente, como diz a irmã White, a gente não consegue, não tem palavras para definir essa glória. Essas pessoas não teriam vontade de conhecer esse céu? Eu vou repetir aqui só um texto que eu coloquei no nosso estudo de hoje. Lembra que eu falei sobre a questão dos ímpios? Aqui, ó. O pecador não consegue ficar feliz na presença de Deus e evita a companhia dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, nem lá haveria felicidade para o pecador. O espírito de amor altruísta que domina ali, onde cada coração reflete o infinito amor, não despertaria o menor interesse em seu coração. Seus pensamentos, interesses e motivos seriam distintos daqueles que caracterizam os habitantes sem pecado que ali estão. Ele seria uma nota dissonante na música celestial. Para ele, o céu seria um lugar de tortura e desejaria esconder-se daquele que ali é luz e fonte de toda alegria. Aí vem aquele texto que eu coloquei. Não é um decreto arbitrário de Deus que exclui os ímpios do céu. Eles ficam do lado de fora por se sentirem inadequados na companhia dos santos. Para eles, a glória de Deus seria um fogo consumidor. Prefeririam que logo viesse a destruição para que não tivessem de enfrentar o encontro com aquele que morreu para redimi-los. Então, acho que isso aqui responde, não é? Porque assim como os líderes religiosos, eles foram confrontados ali com a presença de Cristo. Cristo, ele tinha uma presença santa, e o que ele falava era a própria verdade.
Então, quando eles se deram conta de que os seus pecados estavam sendo expostos diante de todo o povo, porque a forma como Jesus falava era tão diferente que até os soldados que foram enviados para prendê-lo, eles voltaram e disseram assim: olha, a gente não teve como prender ele, não, porque a gente nunca ouviu alguém falar como ele fala. Então, quando o coração é um coração não convertido e não disposto a essa transformação e essa mudança, não tem como almejar o céu. Como a gente estudou hoje na vida de Enoque. Enoque, ele foi levado para o céu, ele nunca tinha visto o céu, mas ele tinha o céu no coração, justamente pelo relacionamento, pela oportunidade que ele deu ao Senhor de ter comunhão com ele. Então, é isso que vai fazer a diferença daí. No final, todos vão ter É tomado sua como decisão. nós também temos o céu no coração, nós estamos adquirindo, não é? Vamos Então, fazer assim, como que a Adair. pessoa não Daí, quer ir? Oi, vamos fazer assim, só o oi, seguinte. Oi, tá me ouvindo? sim, sim, Vamos tá fazer a difícil. oração Alô? agora. Eu vou fazer agora a oração. Aham, Aí depois que eu encerrar a oração, eu encerro aqui a gravação e a gente fala um pouquinho, conversa tá. um pouquinho, tá bom? Vamos orar então, quantos puderem se ajoelhar e vamos falar com o nosso Deus. Agradecer por mais um estudo. Querido Pai, graças te damos, Senhor, por, por teu filho amado ter vindo ao mundo e cumprido o plano da redenção. Nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, por tua justiça. Nós te agradecemos, Senhor, por teu amor e pela paz que excede todo o entendimento. Todos eles entrelaçados, Senhor, perfeitamente harmônicos na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque através da tua obra nós podemos ter um vislumbre do teu caráter, do teu amor infinito por nós. Nós te damos graças, Senhor, por não teres ocultado o fato de que Cristo veio a essa terra como homem. Quando ele bradou ali da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Isso ficou bem claro, Senhor, de que ele estava revestido da humanidade. E em nossa falência, Jesus ele garantiu o sucesso da cruz. Louvado seja o Senhor, porque Jesus é a ponte sobre o abismo. Pai querido e amado, o mínimo que deve acontecer, Senhor, da nossa parte é a gratidão em forma de amor. Mas nós não possuímos isso, Senhor, de forma natural, porque o pecado, ele nos tornou insensíveis, Senhor. Ele nos tornou egoístas. Portanto, Pai, o que mais necessitamos é do poder do Espírito Santo em nós, Senhor. Ele vivendo a nossa vida, habitando em nós e produzindo o seu maravilhoso fruto. Então, Senhor, só então poderemos experimentar o amor que é baseado na graça, o amor que não faz acepção de pessoas, que cura as feridas da alma, que rompe qualquer barreira do mal. Meu Pai, se é somente cheio desse amor, Senhor celestial, que estaremos então habilitados para o céu. Então, Senhor, enche-nos do teu amor, ainda que a gente não compreenda, ou que muitos não aceitem, Senhor. Nós queremos amar como Jesus amou. Nós queremos andar como Jesus andou. Nós queremos viver como Jesus viveu. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma comunhão como teu servo Enoque, uma íntima comunhão que crescia cada dia mais, reconhecendo, meu Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que o Senhor é o nosso Salvador. Querido Pai, muda e transforma o nosso coração por tua graça. Toma-nos em tuas mãos, nossas famílias, Senhor. Satanás quer destruir as famílias, não permite, Senhor. Como Jesus disse para ele, que o Senhor o repreenda. Querido Pai, clamamos a Ti, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo. E para que Ele, Senhor, pelo seu poder, coloque no nosso coração o céu. E o céu é Jesus. Obrigada, Senhor. Permanece conosco, dar-nos uma noite de paz. Nós te pedimos e te agradecemos pelos méritos e no nome de Jesus. Amém.
Deixa eu só rapidinho aqui.